No último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o crescimento da igreja evangélica e as implicações que isso traz. A gente está falando muito aqui, falou no terceiro bloco, sobre eu não vou dizer decadência, mas sobre talvez aí decair um pouco a questão da imagem institucional da igreja. Algumas pessoas, enfim, falam, não, vou na minha casa, eu não sei se eu vou congregar em algum lugar ainda, porque ou o pastor falou alguma coisa que eu não gostei, ou ele de fato usou de má fé para fazer alguma coisa. A gente sabe que tudo pode acontecer conforme a analogia que o pastor Silas fez da arca aqui. Mas deixa no último bloco voltar então a falar sobre a igreja institucional. A gente falou sobre a igreja de Cristo, é invisível e tudo, mas qual a importância da igreja institucional? Porque querendo ou não, para quem está fora da igreja, ela não entende esse conceito de igreja invisível. A pessoa que não é crente nem sabe o que é isso. Ele vê a instituição, ele vê a placa, ele vê uma denominação. Qual a importância também da gente elevar o respeito e a credibilidade das instituições e denominações evangélicas? Mas as instituições, e aqui eu vou ser amplo, não é só a questão da igreja. Há um descrédito nas instituições de um modo geral no mundo todo. Para a igreja não é diferente, que ela está no bolo. E quando cai na nossa seara, eu acho que nós somos os grandes responsáveis. Porque normalmente quando a gente vê as lideranças que estão na TV, são os que são mais alvo de escândalo. Então isso, querendo ou não querendo, respinga para todo mundo. E aí fica difícil. E eu creio que essa queda na qualidade, aqui agora falando na qualidade, começa no momento que a igreja evangélica, de um modo geral, ela abandona os primados da reforma protestante. Portanto, que a igreja evangélica hoje, você não sabe para onde que ela vai. No momento em que você deixou de lado a teologia da reforma protestante e foi criando outros modelos, você foi abrindo para todo tipo de influência. E até para influências que não tem a ver nada com teologia, mas tem a ver com o mundo. Porque a igreja está inserida dentro de um contexto cultural. Então você recebe uma série de influências, que não necessariamente elas são ruins. O problema é você saber peneirar o que pode vir de fora, de bom e de ruim. E eu acho que, eu vejo assim, por falta dessa consistência teológica, porque nós perdemos a base teológica da reforma protestante, quando partimos para outros movimentos, para outras formas de entender a obra do Senhor, nós saímos daquilo que foi o motivo pelo qual nós estamos aqui agora, que foi a reforma, que foi Lutero, que foi Calvino, que foi John Knox, que foi Zwinglio. Nós deixamos eles de lado e criamos outras coisas, outros modelos teológicos concorrentes com esse, e abandonamos o da reforma. Eu acho que isso é uma das maneiras, melhor, isso é um dos motivos pelo qual a gente tem tanta confusão hoje no nosso meio. Deixa eu levantar, e aí já é um pensamento, acho que não tem tanto a ver com a pauta daqui, mas como o pastor mencionou reforma e alguns reformadores, me veio em mente uma pergunta que até hoje eu estou para responder e eu não consigo entender plenamente. A gente no Brasil, nós vivemos aqui um boom do crescimento evangélico, inchaço ou não, tem crescimento também real nesse negócio aí. E eu às vezes olho para o berço dos países ou dos reformadores, eu vou para a Europa, que tinha um modelo reformado de igreja, e eu vejo uma igreja... Decadente. Não, nem decadente, inexistente. Inexistente. Eles estão vivendo agora iniciando do zero. Em alguns lugares França não existe. Tem igrejas que já viraram templos muçulmanos. Muçulmanos, discoteca, bar. Discoteca. E às vezes eu me pergunto, será que a manutenção, talvez, de um formato arcaico, né? Não, reformador, de uma igreja reformada, temos muito isso agora. Muitas igrejas pentecostais e até neopentecostais voltando um pouco para o formato de uma igreja reformada. Até que ponto, pela nossa cultura, a cultura que nós temos e tudo mais, isso é uma coisa que vai manter crescimento ou vai manter existência na instituição evangélica? Porque eu vejo muito as igrejas europeias, que eram um modelo reformado, elas são inexistentes hoje. Falando bem ou mal do nosso tipo de teologia, do nosso tipo de lidar com o dia a dia, o Brasil, querendo ou não, é um case para o mundo inteiro de crescimento de igreja, de avivamento. Mas, tu está entendendo? Sabe que eu vejo eu tenho preocupação também, às vezes, temos que voltar para a reforma. Calma aí, a igreja que era reformada europeia não existe mais. Mas se você olhar para a igreja da Ásia Menor, que não era reformada, também não tem mais igreja nenhuma lá. A questão não é... Eu acho que a questão aí não é do modelo. O problema não está no modelo. Pode estar na aplicação dele. A questão da Europa é o que está acontecendo aqui. Entendi. A falha da igreja foi ter permitido... Não, foi ter permitido que o marxismo cultural entrasse. Entendi.
O marxismo cultural entrou e está presente dentro da igreja aqui, porque quando eu ouço os pastores pregar, eu vejo Marx por trás deles. E Marx está por trás deles e eles não sabem. Porque o marxismo tomou o mundo de tal maneira, porque o comunismo nunca acabou. Pelo contrário, ele mudou de forma. Claro. Então, a igreja está sendo destruída pelo marxismo cultural que está dentro dela, porque nós crescemos nisso. Eu que sou de uma geração, a minha escola era um pouco mais. Graças a Deus eu estudei na ditadura militar. Mas hoje, o marxismo cultural está desde a pré-escola. Então, eu vejo pastores jovens pregar, usarem frases que são de Marx, sem saber que são. Porque nós estamos tão entranhados nesse modelo, como o peixe que está dentro d'água e não sabe que é molhado. Assim somos nós. O marxismo está na pregação do púlpito. André, e você não percebe isso. Falando sobre a questão da igreja institucional, nós não podemos desqualificar a igreja como instituição. Nós não podemos entrar nessa linha aí, não. A igreja tem que ser respeitada. O Brasil tem uma lei, o Brasil tem uma constituinte, o Brasil tem Código Civil. A igreja tem que estar embasada como instituição nesse Código Civil. O pastor João Nery acabou de falar que veio de Manaus com uma carta. Ele veio com uma carta de uma instituição para abrir a igreja aqui em Campo Grande. Então, denota que é importante sim a figura da igreja como instituição, porque está se abrindo muita igreja clandestina, o cara aluga uma loja. Clandestina, não, a igreja é clandestina, porque se ela não é oficial, ela é clandestina. Ela não tem estatuto, ela não tem regimento, ela não tem CNPJ, ela está fora, ela está à margem da lei. É uma igreja como instituição. Como instituição, ela não existe. Tem pessoas que não, principalmente dentro de comunidade. As pessoas vão lá, alugam uma loja, ou levanta, bota a placa da igreja e começa ali a cultuar. Essa igreja não declara imposto de renda, não tem nenhum tipo de órgão, de documento oficial para que a mesma exista. Então, a igreja como instituição, ela tem que ser valorizada assim. O apóstolo Paulo diz que as leis provêm de Deus, os magistrados são dados por Deus, e a igreja como instituição tem que ser respeitada, e nós temos que valorizar as igrejas que se preocupam com isso, em ter o seu registro, se possível for ligado a uma convenção, os pastores convencionados, porque infelizmente, se você pegar hoje, provavelmente nas regiões mais pobres, menos favorecidas, 70%, 80% das igrejas que estão ali funcionando são igrejas que não são igrejas oficiais, estão à margem da lei. Vale ressaltar que uma das grandes conquistas da igreja institucionalizada e também depois da reforma é justamente o Estado laico, porque na Idade Média se viveu, né, o catolicismo dominando, e com o protestantismo entrou o Estado laico, que é bom para todo mundo. Você pratica a sua religião livremente. Agora, trazendo de volta a pergunta do André, a instituição é boa, mas o importante para a igreja de Cristo é que o Espírito de Deus por trás da instituição esteja norteando, orientando o crescimento dessa igreja. Porque justamente o que levou à reforma foi que a igreja institucionalizada, uma vez ligada ao Estado, levou a igreja ao empobrecimento e à morte espiritual. Certo? Então, o que nós não podemos entrar é nesse mesmo caminho. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer: a igreja ela é invisível e é também multiforme. O azar de Satanás é que a igreja é multiforme. Quando ele vem pensando que ela está de um jeito, Deus já está dando uma estratégia do Espírito Santo e ela já está de outro. Satanás nunca consegue vencer. Foi por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E a instituição, ela é fácil de ser detectada nos seus moldes, na sua maneira de ser, nos dias de reuniões e etc. E isso facilita com que o inimigo trabalhe. Só que Deus age de certa forma, né, para que ela permaneça vitoriosa como invisível e como uma igreja multiforme. E assim Deus vai operando através da sua multiforme graça. E acho que uma preocupação muito grande também dentro disso que o pastor João falou é quando se troca as bolas, né? Bota a carroça na frente dos bois. Ou seja, a igreja institucional, ela existe para servir a igreja de Cristo. Eu vejo dessa maneira. Isso. Para servir e dar apoio. E não o contrário.
porque hoje o que se faz Cidade muito é de pegar a Deus, Igreja cidade dos homens, de Agostinho, é para isso aí. servir instituições. A igreja existe para servir uma instituição. E ao contrário, a instituição que existe para servir a igreja. Então, enfim, André, isso não sei se ainda é uma dá tempo, filosofia não que eu sei tenho que como dar é para que tá poder botar, mas o pastor João falou uma coisa muito legal, que é essa questão da multiforma de Deus agir. E a igreja brasileira, ela, graças a Deus, tem essa diversidade. Ela conseguiu criar outros aspectos de evangelização que a igreja europeia, ela se manteve muito ortodoxa. Então, a igreja brasileira é uma igreja heterodoxa. Eu até costumo dizer que o americano inventou o cachorro-quente do americano é muito sem graça. É uma salsicha, um filete de mostarda e um filete de ketchup. O cachorro-quente brasileiro, ele é muito melhor. Ele bota tem ovo, ervilha, milho. tem macarrão. Mesmo chamando de hot dog, é Mesmo melhor. chamando de hot dog. Mas tem um motivo. Porque não é só a questão da inventividade. Não tirando a nossa inventividade, que nós somos um povo inventivo. Lá é a questão da legislação, que não permite esses acréscimos. Você sabe que molho, isso tudo é uma fonte de proliferação de bactéria muito grande. Então, a legislação deles é que não permite a gente fazer esse cachorro-quente inventivo como nós temos aqui. Então vamos para a pizza, que lá pode tudo, aqui também. O pessoal vem os americanos aqui, vocês botam um ovo em pizza. Americano. Vocês botam presunto, ervilha, Ele come pasta de amendoim, pasta de amendoim no café da manhã. Não, então é o seguinte, até concordo com o pastor. Mas é isso aí, mas eu concordo com você. Mas a inventividade pode ser faca de dois gumes. Então eu entendo que a nossa igreja é tipo esse cachorro-quente brasileiro. Tem salsicha. É a pizza do Espírito Santo. Ele faz do modelo que todo mundo gosta e que Satanás fica confuso. Isso. Então talvez a igreja brasileira tem essa multiforma que diferencia. Por isso que o Brasil, eu entendo, hoje é o celeiro do campo missionário. Eu penso assim, o Brasil, esse avivamento, e que possamos influenciar outras nações com esse avivamento de forma sadia e de forma discipuladora, principalmente. Bem rápido, a gente só tem 2 minutos para terminar. Eu queria só um bate-bola rápido com os pastores. Qual é a maior preocupação que vocês, às vezes, enxergam num crescimento desordenado de uma igreja? O que pode ser latente, visto, flagrante, que a gente, isso aqui é muito preocupante daqui para o futuro? Confusão doutrinária. Tá? Porque a igreja cresce muito rápido. Normalmente, o crescimento começa quando você abre uma igreja. Os primeiros a vir são crentes de outras igrejas. Então, cada um traz a sua maneira de ver a obra, como acha que deve ser. Então, há um risco de virar aquela igreja de Corinto, né? de partidozinhos dentro dela. Mas eu acho que, apesar disso, eu ainda entendo que a igreja é o melhor lugar do mundo para a gente estar. Eu tenho uma igreja, sou ligado a uma igreja, instituição, tenho um pastor acima de mim, lá eu sou auxiliar, eu digo que eu só vou parar para perturbar o juízo deles. Tem um pastor presidente na denominação, e eu me sinto bem debaixo desse cobertor. Eu acho fundamental que a gente tenha uma igreja, congregue, não despreze as nossas congregações. Tá? Eu não estou advogando por desigrejado, mas procuro entendê-lo, porque eu sei que a grande maioria, quando fala comigo, é porque foi machucado na igreja instituição. Porque e por isso ele está fora. A igreja de Cristo é inclusivista. A igreja, a instituição, ela é vista como exclusivista. Então, para você ter esse equilíbrio, sabe qual é o meu medo? Meu maior medo é o que Jesus falou, quando ele diz assim, naquele dia me dirão, no teu nome pregamos, no teu nome profetizamos, no teu nome curamos, no teu nome fizemos sinais e prodígio, e ele dizer, porque nós fomos formados de forma errada, dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, o meu medo é perder a essência do evangelho e, acima de tudo, perder a salvação. Com certeza. Também o relacionamento, André. Relacionamento não saudável por esse crescimento desordenado. Então, que nós sigamos o exemplo do Novo Testamento, que é no templo e nas casas. Pregação, comunhão, serviço cristão e adoração para a glória de Deus. Obrigado, pastor. Obrigado pela presença de vocês no Antenados Geral. Foi muito bom. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau.